Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma situação prática que eu vivenciei semana passada, auxiliando um colega de trabalho de uma notificação da Receita Federal sobre imposto de renda retido na fonte. O valor que se transformou em saldo negativo, mas por conta de uma inconsistência nas informações, acabou virando uma notificação e provavelmente vai virar um auto de infração. Então eu queria trazer para vocês um pouco sobre esse caso e falar para vocês quais são os procedimentos que vocês devem seguir para que vocês não incorram nesses mesmos erros. Então fique nesse vídeo até o final que você vai entender tudo sobre saldo negativo, retenções na fontes e as diferenças entre saldo negativo e prejuízo fiscal. Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva aqui no canal, porque é muito importante que a gente tenha cada vez mais inscritos e o YouTube entenda que nós somos aqui um canal que realmente entrega um produto de qualidade. E essa é a nossa intenção, é passar para vocês de maneira gratuita conhecimento técnico e prático do dia a dia. Então, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos e compartilhe esse vídeo com outros profissionais, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitos profissionais e muitos empresários. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre retenção na fonte, saldo negativo e quando que você tem que se atentar, principalmente sobre as competências da retenção. Então o que aconteceu nesse caso específico? Um cliente foi lá, uma consultoria fez um trabalho de levantamentos de créditos, de avaliação, de diagnóstico tributário e levantou que esse cliente tinha mais ou menos 90 mil reais, 88 mil reais de saldo negativo em um determinado período. O que aconteceu? Foi lá, entregou o perdicomp de saldo negativo e compensou praticamente 100 mil reais, porque o saldo negativo, para quem não sabe, ele é atualizável a partir do mês seguinte ao fechamento do período, atualizado pela Selic, então foi lá e fez uma compensação. Mas o que aconteceu? A Receita foi lá e notificou e falou, olha, você não tem esse saldo. Ao invés de você ter 90 mil, você só tem 5 mil. E aí o cliente ficou desesperado, esse meu parceiro, esse meu amigo, me pediu uma ajuda para entender o que era a notificação e aí eu fui olhar a notificação. E aí quando eu bati o olho, primeiro ponto, fui avaliar se aquele cliente é lucro real estimativa mensal ou lucro real trimestral. Então, aquele cliente era um lucro real trimestral. Então, aqui já tem um primeiro ponto. Mas antes de a gente entrar nesse método, eu quero falar para vocês quais são as diferenças entre saldo negativo e prejuízo fiscal. O prejuízo fiscal é quando eu tenho receitas menos custos e despesas, tenho meu lucro contábil, ajusto o meu lucro contábil pelas adições e exclusões, chego no meu lucro real. Se esse lucro real for negativo, ou seja, for prejuízo, esse é o meu prejuízo fiscal, que ele passa a ser passível de utilização com lucros futuros, limitado sempre a 30% dos lucros futuros se eu estiver falando de atividade em geral. Se eu estiver falando de atividade rural, eu não tenho essa limitação. Nós temos um vídeo aqui no canal só sobre esse assunto, tá? Saldo negativo é diferente. O saldo negativo é o imposto retido ou recolhido durante o período que no fechamento foi maior do que eventualmente eu tive de resultado. Então eu vou dar um exemplo prático. Eu tive prejuízo o ano todo e aí eu tive retenção na fonte por conta da aplicação financeira. Tive lá 100 mil reais de retenção na fonte de aplicação financeira. O que vai acontecer no final do meu período? Eu tive prejuízo fiscal, que vai ser passível de utilização com lucros futuros, só que eu vou lançar um imposto de renda retido na fonte lá na ECF, no N630, nós também temos vídeos sobre isso no canal. Vou lançar isso aqui, ele vai se tornar um valor negativo dentro da minha ECF, e aí esse saldo negativo que foi advindo de um fonte que eu não consegui utilizar por estar com prejuízo, ele é passível de restituição ou compensação. Aí eu vou precisar deixar ele de maneira correta na ECF e vou entregar um perdicomp de saldo negativo. Então essas são as grandes diferenças. Pode acontecer também, eu vou pagando no mês a mês, chegou em dezembro, eu antecipei 1 milhão, mas o meu imposto do fechamento em dezembro deu 800 mil. Aí eu teria recolhido já de maneira antecipada 1 milhão, ou seja, eu tenho 200 mil de saldo negativo, é uma outra situação que pode acontecer de eu ter saldo negativo. Então são várias situações que eu posso ter saldo negativo. Mas qual que é a importância da retenção? Primeiro, a retenção ela tem que seguir competência. E aí quando eu bati o olho nessa notificação, eu já entendi qual que estava o erro, onde era o erro. Por quê? Porque a Receita demonstrou que o perdicomp de saldo negativo do quarto trimestre dessa empresa estava constando um saldo negativo de 88 mil. Porém, naquele trimestre, eu só tinha realmente 5 mil de fonte, porque toda a diferença dos outros 83 era do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre.
Então aqui está o grande erro. A consultoria que fez o levantamento de crédito, o que aconteceu? Ao invés dela avaliar a competência de cada retenção e formar 4 saldos negativos, ela foi lá e lançou tudo em dezembro, achando que não teria problema nenhum, mas tem. Por quê? Porque a Receita tem a informação. Se vocês entrarem no ECAC e digitar lá no pesquisar fontes pagadoras, vai gerar um relatório de fontes pagadoras. O que significa isso? As retenções que foram feitas daquela empresa que eu estou avaliando, foram feitas por outra empresa, vai sair nesse relatório, que ela vem através da DIRF, da empresa que fez a retenção ou do banco que fez a retenção. E ali a Receita consegue avaliar e ela também tem a informação da DIRF por competência. E é o que provavelmente aconteceu. A empresa que fez o levantamento pegou aquele relatório, ele não vem com data, opa, tem o saldo negativo, foi lá e jogou tudo em dezembro. Mas na verdade precisaria ter feito o quê? Pedido para a empresa fazer a abertura das competências daquele imposto de renda retido na fonte para lançar em cada trimestre. Então, qual que é o trabalho aqui? É retificar a ECF, lançar o saldo negativo por trimestre e fazer um PERDICOMP por trimestre. Então, realmente, esse débito que foi compensado, ele não pode ser compensado porque eu não tinha todo esse saldo negativo lá em dezembro. Eu tenho que refazer a estrutura, lançando o saldo negativo por trimestre e fazendo 4 PERDICOMPs. Então, qual que é o grande recado desse vídeo para vocês? Se você estiver fazendo saldo negativo, constituindo um saldo negativo de imposto de renda retido na fonte de aplicação financeira ou de qualquer outro tipo de retenção, talvez para venda para órgão público, você tem que lembrar que precisa seguir o princípio da competência. Então, o imposto retido janeiro, fevereiro e março, ele só serve para ser deduzido do primeiro trimestre. E aí, se eu não utilizei e paguei o primeiro trimestre, eu utilizo e transformo isso em saldo negativo. A mesma coisa com o segundo trimestre, com o terceiro trimestre e o quarto trimestre. Isso quando a gente fala de apuração de lucro real trimestral. Se você estiver fazendo uma empresa que é estimativa mensal e ela durante o ano todo não usou fonte para deduzir do imposto de renda ou da contribuição social, se tiver contribuição retida na fonte, aí sim você pode lançar todo em dezembro e fazer um único PERDICOMP. Então, muito cuidado, porque esse é um erro que acontece muito por falta de conhecimento técnico e por imaginar que eu estou lançando em dezembro, não tem problema nenhum. Tem, eu não posso fazer dessa forma. Nesse caso, infelizmente, era um período de 2016 que eu já não consigo mais voltar e retificar a ECF e me entregar novos PERDICOMPs. Então, infelizmente, esse cliente vai ter que apresentar uma manifestação de inconformidade e aí a alegação é que foi um erro de procedimento, mas o fonte existe, eu tenho aquele direito, a única coisa que eu fiz foi não lançar nas competências corretas, só que em contrapartida eu acabei perdendo o Selic. Porque, por exemplo, nesse caso prático, quase 50 mil reais era do primeiro trimestre. Então, a partir de abril do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, a partir de abril, esse saldo negativo já é passível de atualização pela Selic. Então, nesse caso, eu perdi abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu perdi 9 meses de Selic. Então, agora, a alegação dentro da manifestação de conformidade vai ser isso, a questão da essência sobre a forma, apresentar com base nos números que eu acabei deixando o dinheiro na mesa, porque eu não atualizei o saldo negativo, só atualizei a partir de dezembro, e provavelmente isso vai virar uma discussão. Então, é importante que vocês evitem esse tipo de discussão, fazendo o procedimento que é o correto, o procedimento que evite um desconforto, porque o problema maior é, tudo bem, nesse caso o cliente aceitou, vai apresentar a manifestação de conformidade, só que o cliente já fica com o pé atrás, fala, nossa, o procedimento do trabalho foi errado. E por mais que você fale, não, fique tranquilo, eu vou resolver, eu discuto até no judiciário se for o caso, a sua autoridade já diminuiu ali por um erro. E assim, é um erro realmente um erro simples, um erro que não era para acontecer para quem está oferecendo serviços de consultoria tributária. Por isso que eu falo, você que está começando, você que está aí no nível intermediário, até você que já é avançado na consultoria tributária, participem de comunidades, comprem cursos, invistam em mentorias, porque isso não é custo, isso é investimento. Talvez esse consultoria tributária que fez esse trabalho, se estivesse dentro da nossa comunidade tributária, ele saberia que não poderia ter sido feito dessa forma. Ele teria ganho honorário. Então, olha onde vai a questão. Ele perdeu o honorário sobre a Selic. Imagina se isso fosse 3 milhões e você perde 9% de 3 milhões, por exemplo. Quanto que dá isso? 9% de 3 milhões dá 270 mil. Se você está com um honorário de 30%, você está perdendo aí 81 mil reais de honorários.
e o cliente perdendo 270 mil de atualização. Agora vai ter o quê? Ele ainda vai ter um trabalho adicional para fazer manifestação de inconformidade, para eventualmente fazer defesas, eventualmente discutir no judiciário, ou seja, aumentou o trabalho, ganhando menos, porque não vai ganhar sobre aquele valor, ele provavelmente já ganhou no horário de êxito, quando entregou o perda de compensação. Então, um erro bobo, se tivesse o conhecimento aprofundado do assunto, teria posto mais dinheiro no bolso e teria evitado esse desconforto com o cliente e esse trabalho adicional. Por isso que eu falei, é importante vocês investirem. Nós temos a nossa comunidade, tem vários outros profissionais que tem também treinamentos, formações, cursos muito bons no mercado. O que eu indico é que vocês participem de alguma comunidade, que vocês participem e invistam em estar dentro de formações, de cursos, porque isso vai mudar a sua forma de atuar no mercado tributário. Se você quiser entender mais como funciona a nossa consultoria tributária, como funciona a nossa comunidade, a nossa mentoria, nós vamos deixar aqui abaixo o link do formulário de aplicação. Você pode preencher o formulário de aplicação, eu vou entrar em contato com você e se for realmente o momento de você ingressar com a gente, nós estamos de braços abertos para receber você dentro do nosso ecossistema. Se você é um empresário e quer colocar alguém da sua empresa também, fique à vontade, porque quanto melhor e mais preparados seus funcionários estiverem, menos problemas e risco você vai ter. Então é importante que também os empresários invistam na equipe, invistam nas pessoas, porque esse conhecimento tributário ele muda o jogo. O tributário é muito complexo, nós somos mais de 130 profissionais de mercado dentro da comunidade, então você sempre vai ser bem-vindo na nossa comunidade. Então pessoal, se atentem aos períodos, se atentem aos prazos, se atentem a esses detalhes para que isso não transforme em um problema e eventualmente traga riscos para o seu cliente. E o pior, você deixa de faturar, o seu cliente deixa de pôr dinheiro no bolso e o governo acaba ganhando com tudo isso e a gente sabe que nós não temos o efetivo retorno de tudo que a gente paga de tributos. Então quanto menos, de maneira correta, a gente pagar, sempre é melhor, porque é mais dinheiro no caixa, é mais lucro, é mais investimento no negócio e aí vira uma bola de neve e fica um negócio que vai perpetuar por muitos e muitos anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários, pessoal, sugestões de novos vídeos. Nós temos mais de 270 vídeos no canal. Toda terça e sexta-feira, às 13 horas, nós temos vídeos novos no canal. E todas as terças, às 9 e 7 da manhã, eu estou aqui em uma aula ao vivo com vocês, para você ter a oportunidade de fazer perguntas aqui comigo ao vivo. Então, esteja também com a gente toda terça-feira, às 9 horas da manhã. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.